Olá, meus irmãos, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui, reconhecendo sempre as infinitas misericórdias do Senhor. Sem elas, nós não estaríamos aqui e, na verdade, se elas não se renovassem a toda manhã, como diz a palavra, nós todos já estaríamos destruídos, mortos, porque somos miseráveis pecadores. Mas a graça soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem nos abençoado e tem nos permitido servir a Ele nesses dias que estamos aqui na Terra, aproveitando e gravando estas mensagens, tratando neste momento sobre Pedro e mostrando a rocha, tratando sobre este assunto. E tratamos esses dias, na carta de Pedro também, sobre a rocha, tornou-se escândalo, né? E também a pedra de tropeço. Mas eu queria entrar em alguns detalhes a mais sobre esse assunto hoje, para que você tenha mais informações. Então eu quero ler um texto que está em Isaías, capítulo 8, verso 14, que diz assim a palavra de Deus. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo. As duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. Ele mais servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo, as duas casas de Israel. Então, na onisciência, na presciência divina, Deus não pode mudar. Ele não era a vontade dele, mas ele já sabia que alguns iriam abandoná-lo, iriam se escandalizar com ele. E eu quero mostrar que esses alguns aqui na verdade, o povo judeu. Quando tratei sobre Pedro, eu não foquei exatamente o povo judeu, mencionei tal, mas aqui agora eu quero focar o povo judeu. O povo judeu ficou escandalizado, o povo judeu, Jesus serviu como pedra de tropeço. Por quê? Aí que nós vamos ver, né, os motivos sobre isso. Então eu quero ler mais um texto que fala diretamente sobre esse assunto, a própria pessoa do Senhor Jesus tratando, escrito por Mateus. Vamos ler esse texto de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21, nós vamos ler a partir do verso 33. O verso-chave está no verso 43, mas eu quero ler do 21, do 33 até o 46. É uma parábola, o Senhor Jesus contando uma parábola. Vamos ver se a gente consegue entender o que ele queria falar. Olha só, 21, 33. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Imagina quando os profetas iam até o povo de Israel. Você pega todos os livros proféticos da Bíblia, eles vão até Israel, Israel não aceita a palavra mencionada pelos profetas. Se você pegar os profetas menores, maiores, etc., o conteúdo profético é direcionado ao povo de Israel. Quase totalidade, aí, 90 e tantos % é direcionado ao povo de Israel, viu? Verso de número 36. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho, o filho do lavrador, né? Terão respeito ao meu filho, que é o Senhor Jesus Cristo, hein? Terão respeito ao meu filho. Verso 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha
que fará aqueles lavradores? 41. Dizendo-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus, arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Interessante, né? Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará? Aí ele diz-lhes eles, dará afrontosamente morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Verso 42. Diz-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras? Olha o que Jesus pergunta. Nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Nunca leste nas Escrituras? Jesus olha para ele, nunca leste? Aí ele pega e cita novamente essa passagem que nós já focamos tanto esses dias. Agora preste bem atenção no verso 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. O reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Era nesse instante, irmãos, que a pedra de tropeço para o povo de Israel, Deus agora vai retirar daquela nação e permitir a outra nação, que são os gentios. Por quê? Por rebeldia, por idolatria, por não aceitar a verdade, o Senhor Jesus Cristo, a pessoa de Cristo como o Salvador. Deus agora tira da nação de Israel e dá uma outra nação. Vou ler novamente o verso 43. Preste bem atenção. Porquanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Aí o 44, 45, 46 diz assim, e quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e dos fariseus, judeus, tá? Os dois grupos aqui, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles e, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinha por profeta. Os fariseus agora e os sacerdotes perceberam que ele estava falando deles. Seria retirado do povo judeu. Irmãos, o povo judeu é a nação escolhida por Deus. Só que o povo judeu não aceitou, não seguiu o padrão divino. O povo judeu não quis receber o Messias. Eles entendem que o Messias ainda não veio. O Messias ainda está por vir. Jesus já veio há 2000 anos atrás. Então, veja só, por essa rebeldia, por essa rejeição, já que eu sou uma pedra de tropeço para vocês, então eu vou tirar o reino de vocês, vou passar uma outra nação. É muito importante entender isto, muito importante. Estamos focando o assunto Pedro, Rocha, porque nós estamos mostrando que muitas pessoas são enganadas, porque não querem estudar a palavra de Deus. Que você não seja um desses, que você possa obedecer ao Senhor. Eu quero ler um texto em Romanos capítulo 3, e aí nós vamos finalizar, capítulo 9, 32, 33. Romanos capítulo 9, verso 32 e o verso 33. Olha o que diz. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Jesus, ele acaba sendo uma pedra de tropeço para aqueles que não creem. Todos que não creem, eles ficam relutando, criando ideologias, criando filosofias para provar que Jesus não é Deus. Então ele acaba sendo uma pedra de tropeço para esses. Ele foi para os judeus não acreditaram que o Messias esperado seria filho de um carpinteiro, que o Messias esperado viria de uma cidadezinha simples, Nazaré,
que o Messias esperado viria para servir e não para ser servido. Eles não compreenderam que o Messias esperado viria de uma família simples como Maria e José, não da plebe, mas uma família simples ali daquele meio. Eles não aceitavam estas características do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso o rejeitaram. Por isso Jesus tornou-se uma pedra de tropeço na vida deles. Eu quero perguntar a você, Jesus para você, ele é uma bênção, ele é uma pedra de tropeço? Jesus atrapalhou alguma coisa na sua vida? Você já encontrou alguma falha em Jesus Cristo? Você já encontrou algo que Jesus fez que não é bom? Você já encontrou algo assim? Se você não fez, eu digo, por que você não toma logo sua decisão? Por que ficar esperando? Amanhã pode ser tarde demais. Se Jesus foi uma pedra de tropeço para você, o inferno, da qual o homem está condenado, te aguarda. Se Jesus, o final do verso diz, para aqueles que creem, aí é diferente. Se você crê, você tem a salvação. Creia no Senhor Jesus Cristo, enquanto há esperança. Amanhã nós veremos sobre a rocha de escândalo para alguns. Nós veremos como ele foi para Barrabás, uma rocha de escândalo. Se assim o Senhor nos permitir, nos der vida. Se não, nos encontraremos no céu. Vamos orar nesse instante. Obrigado a Deus por esse momento, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. Ó Senhor, ajuda-nos, que a cada dia a gente reconheça o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nunca seja uma pedra de tropeço para nós. Abençoa, Deus, nossos entes queridos, as pessoas que estão ouvindo estas mensagens e assistindo, que ela possa chegar, ó Deus, com o teu poder e eles enxergarem a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e se entregar a Ele para assim ter o nome escrito no livro da vida. Obrigado, Deus, por tudo. Eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.